Eu fiquei me sentindo metidinha. Falei pra todo meu filho, tá vendo? Eu sou a primeira. O resto que lute. Eu sou apaixonada, eu amo trabalhar com o que eu faço. E aí parece que a prosperidade é natural. Hoje é o nosso primeiro episódio de Conversas de Valor. E por que foi criado esse movimento? Para a gente ter conversas significativas e úteis e trazer mulheres de valores, mulheres de caráteres aqui junto conosco para contar suas histórias incríveis. E nada melhor do que a Berg estar conosco nesse movimento como patrocinadora, Berg Corretora de Seguros, a sua melhor escolha. Começando, né? Vamos iniciar o nosso primeiro podcast com a nossa Paulinha, nossa Paula, minha amiga, minha parceira também de negócios. E, Paula, antes da gente iniciar, eu comentei com a Paula que era para ela trazer uma frase que defina ela. Esse é um dos nossos objetivos. O que define a gente como mulher, como profissional, como mãe? E eu tenho a minha frase também, mas eu quero escutar de cada convidado a sua frase. Me fala a sua frase. Você vai me contar a sua depois? Depois eu conto a minha. Então tá. Eu já comecei querendo quebrar protocolos, né? Porque eu tenho duas frases e eu ia entrar em crise existencial se eu não tivesse. Eu vou começar com a que me define hoje, mas que já tive outras que me definiram, né? Porque a gente muda. Mas a que mais me define hoje, que vale para todos os campos da minha vida é: se custa a minha paz, é caro demais. Né? E a que permeia a minha vida é que Deus é bom para mim o tempo todo, sempre que eu precisei. Mas e não tem explicação, essa não necessita de explicação, né? Mas a primeira eu digo que já é a frase da minha vida há um bom tempo, só que eu só percebi e internalizei ela há pouco tempo atrás, com as mudanças que a gente vai vivendo ao longo da vida. E ela me define em todos os campos, no pessoal, na maternidade e no profissional também. A gente tem que escolher o que vai agregar, lógico que tem coisas que vai tirar paz, né? E que são necessárias de serem feitas, mas quando puderem ser evitadas, por mim, elas serão. Porque eu não quero mais... Paz é um negócio muito caro e muito valoroso para mim. Tá. E, Paula, já teve momentos na tua vida que foi tirado a tua paz e que te incomodou e que você não sabia como sair daquela... Muitas vezes, muitas situações, né? Inclusive porque a gente compra, às vezes, os problemas dos outros, né? E quer resolver, quer abrir, tomar aquilo para você e não te pertence, né? Então, hoje em dia, eu deixo cada um com a sua caixinha ali, cada um resolvendo. Se eu puder ajudar, muito bem, mas eu tento não pegar o problema para mim. Mas, claro, muito mais vezes foi tirada a minha paz do que a gente tem. Não é fácil, né? Esses dias meu filho me falou uma frase assim, 19 anos na carinha dele. Ai, mãe, a vida é tão assim, tão monótona, cheia de complicação. Eu falei, meu filho, bem-vindo à vida. É assim para todo mundo. Não é um privilégio seu. Ai, obrigada, é só para mim. Não, é para todo mundo, né? A gente só aprende em momento de inflexão, né? E toda vez que está em um momento de inflexão, a paz é a primeira coisa que sai, né? A gente tem que sair da zona de conforto para resolver. Então, eu tive sim vários. E tenho certeza que terei muitos outros. Você falando ali, eu lembro, eu tenho uma das minhas frases, mas a minha frase é: a maneira como a gente faz uma coisa é a maneira como a gente faz todas as outras coisas. Perfeito. Ou seja, eu entendo que se eu procrastino em casa, eu vou procrastinar no trabalho. Se eu sou preguiçosa no trabalho, eu vou ser em casa. Se eu tenho um ruim relacionamento com a minha equipe, um relacionamento ruim, eu vou ter em casa também. Então, não existe você vai ser em casa de uma forma e no trabalho é outra. Claro que em casa as pessoas conhecem muito mais nossos defeitos. A gente deixa o nosso pior porque a gente ama, infelizmente, né? Sabe que eles aguentam. Mas a tendência é a gente sempre tomar decisões muito parecidas. Sim. Então, essa é uma das minhas frases. Mas você falando sobre paz, e às vezes as pessoas vêm trazer para mim algum problema, né? Tal pessoa precisa disso. Tá? Falei, gente, cada um com seus problemas. Cada um tem a vida que merece. Então... Exatamente isso. Não tem aquilo, eu sempre falo assim, cada um tem aquilo que merece, aquilo que se permite. Porque a gente se permite certas coisas, né? E não adianta, por mais que a gente tente compartilhar... experiência, conselho. Eu vou te dar um conselho. Eu não sei nem para que a gente gasta latim com isso. A pessoa escuta por aqui. Invariavelmente,
E eu tava falando isso hoje de manhã, inclusive. A gente só aprende tomando tapão da vida na cara, daquele que deixa vergão, assim, né? Aí você... Infelizmente, é assim. Muito poucas vezes a gente aprendeu pelo amor, né? A gente só aprende pela dor. E eu tô aprendendo isso que eu falo, porque eu tô aprendendo isso hoje, estou exercendo muito mais a minha frase de vida nesse momento, como mãe mesmo. Eu tenho um filho de 19 anos, que eu já falei 500 vezes pra ele a mesma coisa. Primeiro que adolescente acha que a gente não sabe nada, eles sabem tudo, né? Exatamente. E eu falo, tá bom, filho, você sabe, vai. E tô deixando, guria. Porque quanto mais eu tento resolver, pra ele ou pra qualquer outra pessoa, pra mãe, pra irmã, porque as pessoas, às vezes, de amigos, às vezes, você fica, nossa, como é que eu... Às vezes a pessoa não quer nem tua ajuda, ela só quer que você ouça, né? E a gente tem esse negócio de querer resolver pros outros, se envolve, se desgasta. Eu já me peguei sofrendo com o problema dos outros, sendo que eu falei o que era pra ser feito, a pessoa não... Que eu acho que era pra ser feito, né? Que a gente, de longe, acha tudo muito lindo, maravilhoso. Não tá lá vivendo, é diferente. E sofrendo por causa daquilo. O que eu posso fazer? Um total de 0 coisas. Então, não sofra. Não sofro mais. Eu tive menos momentos de insônia. Lógico que é uma característica da gente fazer isso, principalmente mãe, né? Mãe pega... A gente quer ser mãe de todo mundo. É o lado materno, né? Exato. Acho que isso é da mulher mesmo, né? Companheiro e é uma coisa que eles menos... Que a gente faz e que menos atraem ele é ser mãe deles. Né? Eles até gostam, mas não atrai. E a gente faz isso porque é instinto, né? Só que judia da gente não resolve nada. Enfim. Eu também tive essa virada de chave faz isso, de 2 anos pra cá, porque eu sempre fui muito preocupada com os demais, com os outros, família. Então agora eu ajudo, se me peçam. Se me pedir, eu dou o meu conselho, eu ajudo, senão eu tô fora. Eu não tomo mais a frente, não tomo mais a decisão de resolver para aquela pessoa. Perfeito. E aí tem outra situação também que acontece muito de você ajudou, você fez, você falou, aí volta de novo pro mesmo lugar. Aí você vai lá, fala, não vou mais. Já falei o que tinha que falar, não vou mais te ajudar. Desculpa, cada um tem a vida que merece, então eu tô bem, né? Eu acho que isso acontece, será que é depois dos 40? Com certeza. Eu fico pensando, será que é depois dos 40? Por que Mas não tem como ser diferente, né? Mas se a gente tivesse esse poder de botar dentro da cabecinha, né? E que tivessem feito isso com a gente na nossa época também, quanto a gente teria diminuído de sofrimento, ou de expectativa também, porque eu acho que a gente sofre muito por causa de expectativa, né? Lógico que a gente não pode viver uma vida sem ela, né? Que não tem expectativa de nada. Que triste pra você. Mas ajustar a expectativa. Hoje em dia eu sou muito mais assim, era o que a pessoa podia fazer, o que ela tinha. E eu tento, né? Me colocar no lugar da pessoa. Se fosse eu vivendo nessa situação, como é que teria reagido? Porque a gente tem essa falha hoje de... Eu acho que um ser humano... Eu tenho uma comediante que eu sigo, que eu acho um barato. Ela fala da síndrome do sol, né? As pessoas acham que o mundo gira em torno do umbigo delas. Então, tudo que você fez, não foi porque você quis, foi para me prejudicar, ou para me diminuir, ou para não me ajudar. E não, porque era o que você queria fazer por você. Exatamente. Não para me prejudicar ou por alguma coisa ruim. O mundo não gira, nem que seja para coisa ruim, né? Não gira em torno do meu umbigo. Não. Então, por que a pessoa fez tal coisa, né? Claro que nem sempre eu tenho esse pensamento iluminado. Sinto inveja às vezes, sinto raiva, fico frustrada, espero que a pessoa vai fazer determinada coisa e não faz, fico chateada. Ai, não fez tal coisa por mim. Né? A gente fica, mas depois, na sequência, eu tento entender por que ela não fez. Mas também, olha, hoje, por exemplo, eu vivo uma situação bem pontual, né? Eu me separei há 1 ano e precisei morar com a minha mãe e com a minha irmã para poder ajudar com os meus filhos, porque eu viajo bastante e tal, né? Então, tô eu morando com um filho de 19 anos, uma menina de 14, que é a delícia, filha adolescente, né? Eu tenho uma, te entendo. Eu tenho 2, que além de tudo brigam ainda. E bagunceiros os 2. Falei, ai meu Deus, tá assim. E a gente tem que corrigir. Aí pensa, né? A minha irmã nunca casou várias vezes, né? Ela cumpriu o objetivo de vida dela quando era criança. O que você quer ser quando crescer, Vira? Casadoira. Ela foi. Casou 4 vezes. Mas ela não teve filho, ela vivia a dinâmica de vida dela. Foi uma opção. Então ela tava na paz da vida dela. E minha mãe, que já foi mãe, já criou a filha dela. Então tô eu lá, né? Começo com o meu criame esparramada lá, já tirei toda a paz delas de logística da casa e ainda tem essa dinâmica que elas não são obrigadas a viver. Então, óbvio que deu certo, mas muitas vezes não deu certo, né? Cada um tem... Eu acho que é difícil falar assim, eu sou uma pessoa fácil de conviver. Difícil, né?
Se a pessoa Eu não acho conviver, muito não difícil. apanha, né? A gente tem que ser difícil de conviver. Difícil. Cada um dentro da sua individualidade ali. Então, muitas vezes eu me lógico, eu segurei mais assim, ficava chateado, me desentendia. Mas toda vez eu parei pra pensar, coitada, gente. Olha aqui, ela não tá no normal dela. Tá, ela não tá vivendo a rotina que ela se propôs a fazer. Ela saiu do movimento dela pra ser legal com a gente, porque quando eu viajo minha mãe cuida, eu tô tranquila ali, né? É desafiador Sendo para bem vocês cuidados. todos, Pra né? todos. Inclusive para os adolescentes, né? Exatamente, uma dinâmica completamente diferente. É. Agora a gente vai acabar mudando essa dinâmica de novo, já deu o nosso tempo ali. Mas eu sou grata por esse período ali, e todas as vezes que eu sei que ela, não... Gente, coitada, né? Então, assim, deu um momento de raiva ali, que, chata, eu sou chata. Mas depois eu falo assim, mas também, né? Então, assim, me colocar no lugar dela foi necessário e entender para eu ser grata a tudo aquilo que eu já sou, mas mais ainda, entendeu? Pelo sacrifício. Porque não é só a gente ficar vendo, ela podia ter feito desse jeito, ela podia fazer o que ela podia, e ela fez o que ela podia de melhor, né? Dentro do que ela pode. E Paula, você falou da sua outra frase sobre Deus. Qual que é a outra E frase? Deus é bom o tempo inteiro. Deus é bom o tempo todo. Para mim é sempre, Curia. Eu participei agora, finalizou hoje, 40 dias de fé, né? Então, todo dia eu recebia um videozinho sobre fé, falando sobre fé. E fé, às vezes não, né? Ela é meio sobrenatural, então eu comecei a aprender a ter fé há muito pouco tempo, porque eu sou uma pessoa muito racional. Eu sou formada em economia, né? Então eu sou muito ciências exatas, número, Excel, sou muito competitiva, não é à toa que eu tenho uma corretora e trabalho com vendas. Então a fé estava me faltando. Realmente coisas começaram a acontecer na minha vida, que talvez antes já acontecia, porque eu sou muito grata a tudo que eu conquistei hoje, mas hoje é mais nítido. Eu entendo que sim, Deus está sempre do teu lado, do nosso lado, e que Ele é o bom o tempo todo. E você passou por vários períodos difíceis da tua vida. Você comentou da tua separação, que eu te acompanhei, foi um período difícil. Foi. E hoje você está aí, feliz, bem resolvida e está dando tudo certo. Isso é Deus, é fé. Porque quando a gente tem fé e quando a gente acredita no designer do universo, que ele realmente existe, parece que as coisas ficam mais leves nas nossas vidas. E a gente sabe que a gente tem a dupla rotina. Maternidade, no teu caso, antes tinha o marido. Então tem toda uma dupla rotina e todo o trabalho que a gente tem que desempenhar e ser tão boa quanto, né? E eu queria que você me falasse sobre os teus desafios que você já passou e que se em algum momento você não acreditou em Deus ou se não, você sempre acreditou em Deus. Não que eu não acreditei, eu fiquei brava com ele em alguns momentos. Porque às vezes você fala assim, puxa vida, mas por que, né? Uma atrás da outra, e às vezes parece que não é que não existe, mas não tá te ouvindo. Que eu nunca duvidei da existência dele, ponto, né? Eu sou meio, se tivesse um santo, qual o santo que te define? Santo Tomé, né? Tem que ver para crer. Mas na questão de fé, ela veio sendo construída, acho que quando eu era mais adolescente, a gente tem umas fases de afastamento, até por conta de idade e vida, mas eu sempre fui a que levava a cambada para a igreja, para missa, levantava cedo, levantava a família, vamos todo mundo. Eu entendo que sempre teve perto de mim essa presença divina. Eu fui criada em colégio de freira, então sempre fez parte da minha vida isso, né? E eu nunca consegui, eu acho que é uma vida, eu tenho uma pena de quem não crê, é uma opção, né? Mas eu acho tão triste, tão vazio. E fé é aquilo que você põe o pé primeiro e vê se tem chão depois, né? E não só em Deus, fé em tudo na vida, mas Deus é o principal. Então, assim, toda vez, Leire, que eu achei que estava desabando, falei, agora, que a água estava tipo, aqui ó, agora eu saía. Nunca, eu sempre tive momentos muito difíceis, mas eu nunca me senti abandonada ou desamparada por um sentimento ou uma sensação de que tem alguém me protegendo, sim. Uhum. O que eu entendo hoje, parece clichê, e é clichê, porque a nossa vida é um clichê, né? É que a gente só aprende, né? E que a gente tem que ter esses momentos de dificuldade para aprender, porque a gente não reconhece Deus quando tá tudo bem. Eu sou assim também, tá tudo indo maravilhosamente bem, infelizmente eu esqueço, eu lembro menos de Deus
do que quando eu tô no momento de necessidade, de transformação, de entendimento, de precisão mesmo que ele esteja ali do meu lado, né? Então, eu entendo que ele faz isso para que a gente lembre dele. E é uma oportunidade, porque eu acredito que a nossa vida não é só aqui. A gente tem se Deus quiser, né? Que coisa mais sem graça. Às vezes eu queria falar, morreu, acabou. Vou descansar. Não vou pagar por nada do que eu fiz, mas não tem sentido isso, né? Não tem justiça isso. Então, a gente tem uma vida pós aqui e eu quero que ela seja uma boa vida, porque a gente não leva nada daqui. Não faz sentido, né? Não faz sentido fechar o olho e não ter nada. E viver tudo isso E assim, a gente tem provas diárias de que não é o acaso. Aí tem aquela música, o acaso vai me proteger. Não é o acaso que te protege. Aliás, deixe por obra do acaso para você ver o que acontece, né? Então, já fiquei muito brava com ele sim, muitas vezes, mas rapidamente eu pedi desculpa, porque vai que ele se ofende. Aí que ele fica bravo comigo também. Eu vou levar desvantagem. Mas não. Como eu te falei, a gente tem um momento que a gente está menos pegada, né, com ele. E, infelizmente, a gente está sempre mais grudada quando está passando por um momento de dificuldade, né? E eu percebo que toda vez que teve algum momento de dificuldade, Leire, vieram coisas melhores depois. A gente não entende na hora, a gente não aceita, a gente se põe em dúvida, né? Por que comigo? Quer ver um momento muito difícil da minha vida que eu falei assim, meu Deus, por que comigo? Que eu vivi um luto? Quando meu filho, a gente descobriu o diagnóstico dele de diabetes tipo 1. Poxa, então, aí a gente chega até a ser egoísta e má nessa época. Por que com meu filho, não com o filho da Beltrana, com o filho da Ciclana? Eu falei, ai meu Deus, tá bom, né? Mas foi um momento de luto na minha vida, porque eu tinha uma vida até ali, a partir desse momento a minha vida mudou totalmente e é diferente até hoje, porque é uma doença que é chatinha demais, né? Ela não tem impacto imediato, assim, tem cuidados, não tem impacto, mas lá na frente, se não cuidar, vai ter, né? Uma doença muito séria. Ficou internado, a gente teve que começar a controlar a alimentação, aplica insulina, fura dedo, mudou toda a nossa vida. E esse foi um dos momentos da minha vida que eu falei para Deus, por que comigo? E não só por que comigo, por que com ele? Né? Porque a gente não quer que o filho tenha uma pinta fora do lugar, ainda mais uma doença dessa, né? Mas depois eu entendi que é pra ser assim, entendeu? Uma das minhas frases da minha vida antes é o que tem pra hoje. E você lide com o que tem pra hoje, porque tem um porquê, né? Não tem. E isso fez dele uma pessoa diferente, uma pessoa... Quem sabe, o que seria feito dele se ele não tivesse isso? Né? Se não tivesse, a gente não tem como saber. E eu prefiro acreditar que tudo que a gente viveu até hoje, tanto momentos de dificuldade, faz com que a gente tenha chegado até aqui e do jeito que a gente chegou. Não, então, tudo, no final das contas, Leire, tudo tem porquê. E, Paula, hoje, né, vamos falar um pouquinho linkar ali o teu trabalho com a tua vida pessoal, que eu acho muito interessante, parece que é muito surreal com o que você trabalha hoje. Então, pessoal, a Paula trabalha com seguro de vida, né, então ela trabalha já há bastante tempo nessa área. E a falta do seguro de vida foi um ponto importante na adolescência dela. Foi impactante? Foi bem impactante. Então, um dos motivos de eu ter a corretora de seguros é poder cada vez mais ajudar famílias, porque o plano de saúde também me ajudou muito, na época que a minha filha também nasceu, prematura, ficou em UTI, me ajudou em cirurgias para ela, que ela precisou depois. Então, e o seguro de vida é algo que eu tenho 2, porque eu penso muito na minha filha. E um dos seguros de vida, um deles é contigo. Eu quero que você me conte um pouquinho do que vocês passaram nesse momento e como poderia ter sido diferente. Exatamente. Eu digo assim, o que aconteceu, e eu falo isso sempre, primeiro, toda vez que eu começo um treinamento com corretores, com as pessoas que eu tento ser, porque eu acho que o corretor, não tenho certeza, o corretor tem uma função social, o seguro de vida tem uma função social importantíssima, né? Não tem intenção de deixar ninguém rico, mas tem a intenção de deixar aquela família amparada por um determinado momento até que ela se restabeleça, porque a dinâmica familiar vai mudar, ponto. Mas você ter fôlego para essa mudança, né, é importante. E eu falo que nada acontece por acaso. Por que eu falo para você que nada acontece por acaso nessa vida? Tudo tem a mão de Deus, né? Então, até porque se não tivesse acontecido isso comigo, provavelmente eu não estaria nessa profissão hoje. A vida me trouxe, não era o meu desejo. E não estaríamos aqui. Né? Exatamente. Mas não era o que eu tinha ambicionado para minha vida no auge dos meus 17 anos,
que eu não sabia de nada. Ainda bem que eu não fui o que eu queria, porque eu acho que eu não teria dado certo nessa profissão. Mas, enfim, eu tinha lá meus 17 anos. Eu tinha exatamente 17 anos. Estava estudando fazendo cursinho pré-vestibular para fazer faculdade de odonto, que era o que eu super queria na época. Eu toda jeitosinha do jeito que eu sou. Imagina, coitado dos pacientes. Mas, enfim, quem sabe o que é da vida com 17, né? Eu achava que eu queria isso. E tô estudando. E meu pai tinha, na época, 55 anos. 55, 56 anos. Meu pai, ele era engraçado que ele acreditava em cartomante. Eu falo, cartomante é terapeuta de pobre, né? Adoro. Ela vai lá e fala que tá tudo bem, que tem um ano moreno na tua vida, que vai dar tudo certo, ok, né? E ele tinha ido uma vez numa cartomante e falou pra ele que ele ia morrer com 90 e poucos anos. Meu pai super acreditava naquilo, de verdade. Eu vou morrer bem velhinho. E a gente vivia uma época, obviamente, né? Eu não vou dizer exatamente, porque vou produzir provas contra mim mesma. Eu não preciso. Mas lá em 1900 era Cid Almeida, quando eu tinha 17 anos, a gente vive uma outra realidade financeira, né? A gente não tinha o Plano Real ainda. Meu pai morreu Meu pai não conheceu o Plano Real. Ele morreu na época que a gente estava na URV. Lembra do URV? Nossa Senhora! Exatamente. Alguns não vão lembrar. Que isso, tia Paula? E assim, por que eu tô contando isso? Porque era uma outra realidade financeira brasileira. Hoje ainda não tem a disciplina de investimento que a gente deveria ter, né? Uma construção. Mas na época menos ainda. A gente vivia inflação de... Você lembra do barulhinho da máquina no supermercado? Clec, 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 trocando preço 2, 3 vezes no dia? Então, meu pai era autônomo. Ele vendia de porta em porta. A gente morava de aluguel. A gente tinha uma condição de vida razoável, tá? Eu estudei em colégio particular a maior parte do tempo da minha vida. Tudo que ele pôde proporcionar, de imediato, ele proporcionou. A gente não tinha um plano B futuro, né? E quando eu tinha 17 anos, meu pai teve não tinha plano de saúde também, nem ele, nem ninguém em casa, né? A gente não tinha nada. Tinha as contas do mês pagas, não tinha pro mês seguinte, porque se ele não ganhasse no mês seguinte também não tinha dinheiro, né? E tava ok, era assim que a gente vivia e a maioria dos brasileiros Eu ia falar, a maioria dos brasileiros vivem dessa Por isso que eu não ocupo. Não tinha condições de comprar um imóvel naquela época, não era tão fácil como é hoje, né? Tipo, a pessoa não tinha como se organizar para pagar um financiamento. Inflação, gente, inflação é um negócio que comia pelas pernas. Então, a gente vivia o momento atual, que era o caos econômico, né? E para ajudar o caos econômico, então, vamos lá. Juntando essa dinâmica do meu pai autônomo, morando de aluguel, minha mãe dona de casa, há 18 anos, não tinha mais profissão nenhuma, não era formada, nenhum dos dois eram formados, né? E com 55 anos, ele teve um infarto fulminante na minha frente, morreu em 2 minutos e deixou a gente sem absolutamente nada. Nada. Se tinha alguma... E meu pai não tinha conta em banco. Ele tinha algum dinheirinho lá na gaveta. Num primeiro momento, ninguém pensou nisso, obviamente, né? Eu digo nós três, eu, minha mãe e minha irmã, a gente viveu a dor do luto, da perda do meu pai, né? A perda física. Mas já na sequência, para começar, a gente não tinha onde enterrar meu pai. Quem enterrou foi a família dele. Que comprou terreno no cemitério, que providenciou funeral, tudo. E deu que alguns dias depois da morte do meu pai, a família se reuniu, a família dele, no caso, né? Que minha mãe é filha única para ajudar. Tinha nenhuma irmã para ajudar. Meu irmão. A família dele foi muito boa pra gente, se reuniu e falou, olha, nós vamos sustentar vocês literalmente em tudo. Fizeram umas continhas básicas lá do que a gente ia gastar com o mercado, com aluguel, com farmácia, com tudo isso. E se uniram para nos sustentar. Olha que horror, guria. Então, primeiro, aquela faculdade que eu queria, que eu almejava, já não dava mais para mim, né? Eu até passei. Eu passei em odonto na UEPG, lá em Ponta Grossa, na época. Eu morava em Curitiba, né? Só que a faculdade de odonto na época era caríssima, era período integral, né? Mesmo pública, até hoje é, né? Material tudo muito caro, na época era período integral. Como é que minha mãe ia me sustentar lá? Minha família ia me sustentar lá, né? Enfim, guria. Tudo que a gente tinha de dinâmica familiar, de sonhos para o futuro foi desestruturado. Eu tive que começar a trabalhar. A minha irmã começou a trabalhar. Tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Mas trabalhar para comer, para sustentar, para ter... A gente passou momentos... Eu não digo que a gente passou fome. Assim, tipo, fiquei um dia inteiro sem comer. Mas muitas vezes eu fui da faculdade, do meu trabalho para a faculdade com fome, porque eu não tinha dinheiro. Eu ganhava exatamente o que eu tinha para pagar a faculdade. Isso depois que a gente começou a viver sozinho. Porque a gente ficou sendo literalmente sustentado pela família por 2 anos. Que daí minha mãe teve que voltar para o mercado de trabalho, com subemprego. Aí até a gente conseguir, eu também, né? Eu não fui fazer faculdade, fui trabalhar durante o dia, fazer cursinho à noite para fazer outra faculdade. Assim, tudo que o meu pai
queria pra gente, que a gente sonhou, desconstruído, né? Depois de um certo tempo, eu segui um caminho, né, profissional, a minha irmã também, e eu fui para a área financeira, fiz faculdade de administração, né, que infelizmente, ou felizmente, a faculdade que mais arruma emprego rápido, pelo menos na minha época era, né? E foi seguindo pelo ramo financeiro, eu comecei a trabalhar em banco e, de repente, em algum momento, eu me deparei com a área de seguros. Nessa oportunidade, eu já tinha uns 21 anos. Detalhe, meu avô foi securitário a vida inteira, o seguro do Silvio Santos foi meu avô que fez. Eu falo para todo mundo. O seguro de vida do Silvio Santos foi meu avô que vendeu. Só que meu avô, quando eu nasci, ele já era falecido, né? Tive convívio. E aí, entrei para o ramo de seguros, na época Previdência, né? Só tinha PGBL na época que eu comecei, então era PGBL e seguro de vida. E quando eu fazia o treinamento, que era um treinamento bem intenso de 15 dias, eu vi, meu Deus, a diferença que qualquer valor, né? A gente tem um cálculo certo, né, para deixar aquela família restabelecida por um período, quando a venda é feita consultiva. Mas qualquer valor, Leire, que tivesse tido naquela época, que a gente tivesse recebido, teria nos ajudado. Porque os boletos, ninguém fala assim, ai, coitadinha, perdeu o pai, perdeu o marido, não vou cobrar o aluguel mês, não vou cobrar o condomínio esse mês, não vou cobrar o cursinho esse mês, né? As contas continuam chegando, infelizmente, né? Os boletos chegam. Então, assim, eu sempre falo que é uma linha. A dor física, ela começa aqui, e ela, ao longo do tempo, graças a Deus, vai diminuindo, só que a conta financeira, ela já não começa aqui embaixo, porque você tem um enterro para providenciar, né? Você tem que enterrar. Então, ela já começa aqui e ela aumenta, assim, progressivamente, de um jeito que você vai perdendo tudo que você tinha. A gente perdeu... A gente não comprava nada de diferente que a gente tinha. Eu nunca esqueço que a gente... A minha avó, a mãe da minha mãe, foi passar os dias lá com a gente e ela comprou uma pizza pra gente. E eu encontrei no caminho com um dos primos que estavam sustentando a gente. Eu me senti tão constrangida. Falei, nossa, a gente tá comendo pizza, que é supérfluo, sendo sustentado. Na minha ideia, a gente ia comer arroz, feijão e olha lá, né? Então, assim, foi bastante difícil. Bastante difícil. Foram uns 2, 3 anos, assim, que a gente passou bem apertadinho ali, com o dinheirinho contadinho. E a gente nunca tinha passado por isso, né? Claro, todo mundo se restabelece, né? Com força de trabalho, se você tiver condições de trabalhar, você se restabelece e vai. E quando eu me encontrei com o seguro, eu usei muito a minha história. E toda vez, porque eu já vendi, hoje eu atendo o canal corretor, né? Eu treino corretor, é um trabalho mais de multiplicação que eu faço hoje. Mas quando eu era o trabalho formiguinha, que eu visitei muito provedor, muito pai de família para fazer, toda vez que eu não conseguia finalizar o seguro de vida para uma família, eu saía arrasada, como se eu não tivesse cumprido meu papel. Porque a gente vende uma promessa, né? Você não é um bem material, um carro que a pessoa veja. Só que quando acontece uma coisa dessa e a pessoa não tem, a importância, a proporção disso é tão gigante que quando eu não conseguia fazer alguém entender o que era isso, que eu vivi, eu me sentia incapaz. Falei, nossa, saí daqui hoje eu não cumpri meu papel. Que lógico que ninguém vive de luz, eu vendia seguro de vida para ganhar dinheiro, para viver, mas... Mas existe um porquê por trás, né? Exatamente, porque eu vivenciei. É lógico, né? Convivendo com isso, eu sei de muitas histórias e outras histórias, mas a minha eu vivi na pele quando a gente vivencia, quando a gente experimenta, né? É diferente. E as pessoas também têm eu já ouvi falar de clientes, né? Que, mas esse valor não vai se o meu marido falecer, esse valor para mim não vai me deixar rica. Não é para deixar rica. Então, o seguro de vida eu entendo que não é para justamente para isso, para te dar força para a família se reestruturar um período para não precisar passar o que vocês passaram e aí com a força de trabalho se reconstruir. Isso é um fôlego, né, digamos assim. Claro que dá para deixar rico, mas daí você vai pagar caro, né? Não pagar o valor. Não é a intenção. A intenção, justamente isso. A gente tem bastante, eu vejo bastante assim, o brasileiro tem um quê com o seguro de vida que eu não sei explicar. Quer dizer, eu sei explicar. A gente tem... é cultural isso, né? A gente não viveu guerra, não tem invernos com neve, coisas que faz... O brasileiro descende do índio, né? Que botava a mão para frente, pegava uma manga, tem tudo ao alcance da mão. Então, a gente não viveu momentos de escassez que nos deram essa bagagem que o pessoal da Europa ou de outros países tem, né? Então, a gente tem isso. Um dos fatos. E o outro fator foi o que eu já falei, que era a situação financeira mesmo, né, de inflação, que não permitia com que o brasileiro tivesse a disciplina de investimento. E uma terceira coisa que a gente estava falando, eu falei muito ontem isso numa conversa com o corretor, a gente deveria ter nas escolas hoje educação financeira. Isso é fundamental, né? Muda a dinâmica, mudaria, mas ninguém tem interesse nisso, né? Não vamos entrar no mérito da questão. Exatamente. Não é o tema aqui, mas não há interesse superior disso, então não há nas escolas. Mas
tem que ter, porque o que falta no brasileiro é a disciplina de investimento, é aculturar, né? Guardar o dinheiro para tudo, o dinheiro para emergência, o dinheiro para viagem, o dinheiro para comprar tua casa, o dinheiro para você comprar teu carro não financiar, né? A gente faz todo o processo inverso. E eu acho que assim, não tenho certeza, o trabalho do corretor é importantíssimo nesse sentido. Não é nada fácil. Não é fácil porque as pessoas ainda não entendem. Primeiro porque você vende um produto intangível, né? Eu vendo nem papel eu vendo mais hoje, né? Hoje nem Antigamente papel, eu entregava um papel. Agora hoje nem papel não tem. Então a gente precisa de uma outra forma fazer aquela família entender. Acontece muito de chegar para mim, às vezes, voltando ali um pouquinho para o plano de saúde, que a família não faz, aí a esposa ou o marido fica doente, agora querem fazer. É que nem fazer seguro do carro batido, né? Ai, bati meu carro, fazer seguro. Agora não dá mais, né? Entende? Então, existe ainda... E um dos motivos do canal Conversas de Valor é trazer essa consciência. Eu estou agora fazendo um MBA em planejadora financeira, porque eu, como economista e como planejadora financeira, eu quero trazer dessa forma, essa consciência. Lá em casa eu tenho uma filha, né, de 15 anos, que agora começou a trabalhar, inclusive, na corretora. Está iniciando também. Não vai ser minha sucessora, ela já falou que ela não quer, ela quer. Por enquanto, talvez. Calma. Porque, como você falou, o corretor ele tem um lado social. E eu vejo isso na minha filha. Quando talvez o dia que cair, né, ela entender, mas eu não forço nada, ela quer fazer jornalismo, estou super apoiando, mas vai mudar, porque eu sei que muda. Muda. Né? Então, e lá em casa a gente fala muito sobre educação financeira. Inclusive, eu também, porque eu não aprendi a ter educação financeira. Ninguém, é muito difícil, gente. É exceção. Claro que tudo tem, mas é exceção. Porque... Eu não aprendi na escola, não lia livros sobre isso. Então, eu tento trazer isso ali para dentro de casa de uma forma leve, né? E que faça parte da vida dela e da nossa vida também. Porque para gente que nunca teve educação financeira, também é difícil você mudar alguns hábitos. Sim, eu falo que a casa de ferreiro é espeto de pau. Porque, por mais que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Que não está arraigado na gente. A gente não internalizou. Né? A gente sabe, que a cabeça sabe, mas na prática, no dia a dia, a gente é fruto do que a gente convive, do que a gente faz, né? De costume. Então, a gente está acostumada. Eu falo de financiamento, que está errado, mas também sou a tal da usuária do financiamento. Quem te disse que eu consegui, ao longo da minha vida, vendendo planejamento financeiro, né? Lógico que tem coisas que eu não mudo. Meu seguro de vida, por exemplo, eu já tive situação de pegar dinheiro emprestado para pagar a conta de mês e contar com o seguro de vida. Porque se eu morrer agora, o que meus filhos fazem, né? Como é que eles vão resolver esse problema? Pior ainda, né? Então, seguro de vida é um negócio que é cláusula pétrea na minha vida. Eu não cancelo nunca. Eu só aumento coisas quando possível. E a parte de previdência também. Porque por mais que eu gostaria de ter tido a reserva que eu queria para a aposentadoria, que é o objetivo, mas assim, toda vez que eu precisei para uma emergência, pelo menos eu tinha uma reserva ali, né? Eu tento, toda vez que eu retiro, repor. Mas, enfim, podia ter precisado recorrer a outro recurso. A reserva me fazendo, né? Então, a gente vai tentando ter, mas ainda assim, não é o que eu gostaria que fosse para mim. Eu podia ter feito melhor ainda. Né? Que a grande maioria ainda não tem isso. E eu percebo, inclusive, nos amigos da Lara, que agora está vindo uma nova geração. Amigos, família. E eu converso muito com a Lara sobre isso. Não tem essa percepção. E nem a família deles não tem essa percepção. Então, ainda é a grande minoria, entendeu? Sim. Então, ainda não tem. O pessoal que pensa, tipo, eu, você e alguns, ainda é minoria. Né? E é difícil fazer, porque é difícil você seguir esse caminho. Ele não é o mais legal é você gastar, é você existe toda uma gestão, existe organização, existe, inclusive, comportamental. E no ano que vem eu vou me lançar como planejadora financeira, a hora que terminar o planejamento estratégico, com uma análise comportamental antes. Porque isso também interfere. Interfere muito. E você sabe que eu falo assim, olha, é importante o papel das pessoas de fora, porque eu não sei, mas eu acho que as pessoas compactuam com esse meu pensamento. Santo de casa não faz milagre, né? Então, quando é a mãe falando, o pai falando, alguém de dentro de casa, familiar, um amigo,
um parente. A gente tende a procurar profissionais, geralmente, fora da família, porque parece que aquela pessoa ali, totalmente errado, né? Mas, via de regra, né? Sem, a maioria das vezes é isso. A gente não prestigia, porque parece que aquela pessoa não faz tão bem como uma outra pessoa. E é a gente falando em casa, né? Eu vejo eu tenho um filho de 19 anos, que fala, meu Deus, onde foi que eu errei? Né? Mas não é. Ele não vai acreditar. Um exemplo, ele faz um estágio, ele ganha R$1.900. Até que é bonzinho o estágio, né? Tá no primeiro, ele tá no terceiro período da faculdade e tal. Bom, né? Mas assim, aí, mãe, eu quero comprar um iPhone. Falei, oi? Um iPhone. Eu não ganho uma fortuna, mas eu nunca tive um iPhone. Não é porque eu não quero. Lindo, maravilhoso, mas hoje eu não posso. Eu vou me comprometer muito se eu comprar um iPhone, né? Eu penso assim, por que você quer um iPhone ganhando R$1.900, filho? Ah, porque eu quero. Blá, blá, blá. Conversei, expliquei. Falei, olha, vamos fazer, você vai pagar? Falei pra ele, eu não vou pagar. Emprestei o cartão, obviamente. Que talvez você vá pagar. Assim, não. Falei pra ele, se arrumar, nem que seja... Não vou nem falar que eu falei pra ele que é impublicável. Você vai segurar pra pagar. Ou eu pego pra mim. Falei pra ele, nunca tive um iPhone. E eu faço, tá? Que ele vai ter que aprender. Aí eu falei pra ele, tá bom, fiz as contas com ele. Falei, olha, vai sobrar isso. Porque ele não tem só esse compromisso. Ele tem outros compromissos financeiros, né? Que ele já se assumiu. Deixei fazer. Falei 1, 2, fiz conta com ele. Deixei fazer. Tá se lascando todo, não sobra quase nada. Falei, querido, 1 ano nessa. E vou deixar, porque assim, eu acho que a educação financeira pela dor, né? Mas em algum momento ela tem que aparecer. Porque eu aprendi também a duras penas que eu não posso comprometer tudo. Que eu quero ter muita coisa, mas é uma das frases da minha vida também, que é o 11º mandamento, tudo não terás. A gente, toda vez que a gente escolhe uma coisa, a gente abre mão de outra, né? Ah, eu quero ter tal coisa, por um período eu vou ficar apertada. Não é preciso, a vida é feita de escolhas. E a questão da educação financeira é isso. Se eu fizer um compromisso de financiamento ou de um parcelamento, eu vou ter aquilo que eu quero, mas o que eu vou deixar de ter em detrimento disso? É muito importante para mim, eu quero muito? Ok. Então, aguenta as consequências desse período, né? Talvez durante esse período você mude de opinião. Porque por que a gente não faz o processo inverso? Por que a gente não aguenta as pontas para comprar à vista? Né? Isso é o certo. A não ser coisas que realmente você precisa muito, né? Mas tudo é feito de conta, né? Vou fazer conta, ninguém faz. O consumismo é muito forte, principalmente no brasileiro. O Brasil é o país que mais vende para o influenciador, sabia? No mundo inteiro. Então é aquele negócio do que eu quero ter o que todo mundo tem. Que é o quê? Consumismo puro. Agora eu fiz com a Lara o seguinte cálculo, né? Ela vai de Uber para a escola e tem um custo mensal no Uber. X. Ela quer comprar uma motinha elétrica. Scooter? Aquela motinha elétrica. Falaremos sobre isso depois, então. Tá? Ela quer comprar. E aí ela custa tanto X, e aí tem que ver quanto custa a bateria, quanto tempo leva para precisar de trocar de bateria. Mas nós fizemos um cálculo, eu falei, nós vamos fazer esse cálculo, senta aqui comigo. Peguei o cálculo, custa tanto, você vai pagar em 8 vezes, porque ela está trabalhando e ela tem também a pensão do pai dela, tal. Você vai pagar em tantas vezes gastando Uber, vale mais a pena ter a scooter. Porque o gasto que ela ia ter de Uber, em 6 meses ela recupera o dinheiro tendo a scooter. Então, esse tipo de cálculo tem que ser feito. Se a gente fosse ver que não valeria a pena, eu ia falar, não, você continua indo de Uber. Mas eu provei para ela que realmente vale a pena. Ela queria, mas se não valesse a pena, ela ia ver, pô, mãe, não vale a pena. Então, são cálculos que a gente tem que começar a fazer com os nossos filhos. E não somente, eu quero, então tá aqui, ó. Exato. E não é feito isso. Não. Nesse caso, vale a pena. Então, a gente vai providenciar. E é aquilo, né, que a gente faz, assim, do sentimento de mãe que a gente quer dar tudo. E o dar tudo não é legal, né? Eu fico vendo, assim, essa geração de hoje que eu brinco, falo que tem jovem hoje que vai fazer entrevista acompanhado do pai ou da mãe, né? Quem faz, você sabe desse movimento, né? Que eu acho o cúmulo do absurdo, né? A gente chegou, fala, o que vai ser da gente se continuar desse jeito? Porque a gente vai envelhecer com eles cuidando da gente, né? Então, nem tudo que é legal de momento pro filho é bom pra vida dele, né? Então, assim, não, esse negócio da gente dar tudo não tá legal. E é justamente essa questão aí que a gente tem que falar. O quanto que você, criança, vai ter que pagar para ter isso? O que você vai abrir mão para ter isso? Vale a pena, não vale, né? E jogar para eles a responsabilidade. Hoje em dia, eu fiz isso muito também, né? Abracei muito a responsabilidade para mim
eles não crescem, não amadurecem e não têm essa visão. Não dói no bolso, né, Leire? Quando dói no bolso, a gente muda o olhar. E aí, o que acontece, claro, o que eu fiz? Ela tem a pensão dela, né? Hoje, graças a Deus, a pensão é para ela. Eu consigo, né, com o meu trabalho. Teve muito tempo da minha vida, a pensão foi para ajudar a pagar a luz, foi para ajudar a pagar a gasolina, hoje a pensão é para ela, para fazer o lanche dela na escola, para realmente comprar as roupas dela, é para ela. E além disso, ela paga um consórcio também, que eu já falo para ela, o consórcio você não vai deixar de pagar. Então ela paga o consórcio também. Ela ainda não viu o valor disso, mas a hora que ela tiver com 23 anos, que o dinheirinho vai estar na conta dela, nossa, ela vai ver o valor. Ela ainda não entendeu, porque o ser humano por si só é muito imediatista e mais ainda o adolescente, né? Sim. Né? Mas isso que eu tô fazendo com ela, eu não tive. Eu só tive o tipo da informação assim, dinheiro não dá em árvore, não gasta tudo, não, sabe? Então, mas não tive aquela educação financeira. Um exemplo, né? A gente aprende, por exemplo, não adianta palavra solta assim. Eu também era, não é fácil. Dinheiro não dá em árvore. Sério? Nossa, eu achava que dava. Não dava? Tinha que trabalhar. Na nossa época, tipo, faz um cheque, pai. Faz um cheque, né? Muito tempo, os meus filhos, mãe, tipo, cartão, né? Quando a gente ainda trabalhava com dinheiro, né? Que agora é o Pix. Nossa Senhora. Agora, na nossa época, tipo, na época que eles eram pequenininhos, os meus, pelo menos, era tipo, mãe, enfia o cartão na máquina que ela produz dinheiro pra você, né? Falei, que delícia! Que bom que fosse. Só coloca... Mais ou menos isso, né? Mas a gente demora pra entender o valor do dinheiro e eles também. Porque eu acho que por mais que a gente tenha essa nossa geração, eu digo, a minha idade, né, dos meus filhos, a gente fez pior que eu fiz pior que meu pai e minha mãe. Porque eu acho que eu tinha menos, por situação também, eu tinha menos acesso ao que eles tiveram hoje em dia. Então, pra eles, chegou mais rápido. E mais fácil. E aí, sem respaldo, sem orientação, né? Tem que tentar arrumar. E se eles não aprendem pela minha dica verbal, eu ando deixando aprender pela dor. Eu tô nessa fase. Ela tá também penando. Mas eu percebo assim que ela me escuta bastante. Né? Eles escutam. Mas não dão um braço a torcer na hora. Mas eles têm as lutas deles também. Sim, eles não têm as lutas deles. Na dor, amiga. E é o que eu falei assim, aquela questão da gente não sofrer mais, não puxar o problema pra gente, é um problema deles. É o problema deles. Infelizmente. Não consegue. Dói, às vezes, a gente vê, mas são as lutas deles. A hora que são quantos anos? 15. Então. E a partir daqui pra frente, essa idade, eu vejo meu com 19, eu posso fazer o quê por ele? Só falar. Eu não tenho mais o que eu possa fazer. Quem vai ter, tem poder de mudança na vida dele hoje é ele. A gente fala, orienta, mostra o caminho, tenta mostrar o melhor. E aí, entrando na linha ali de planejamento financeiro, inclusive eu quero trazer o seguro de vida, o plano de saúde, o seguro. Eu entendo que existe a inteligência emocional, existe a inteligência espiritual, existe agora a inteligência artificial, mas ninguém presta atenção na inteligência financeira. E faz falta, né? Porque quando você não tem o dinheiro para subsistência, você não tem tempo para mais nada, né? Vai trabalhar em outros lugares, vai se virar para poder... Gente, dinheiro compra felicidade, sim. Eu sou do tipo assim, eu gosto de dinheiro. Eu também. Eu gosto de dinheiro, não tenho mais medo de falar disso, não tenho mais vergonha de falar sobre isso. Só que tem uma coisa que eu não abro mão, que é a ética. Ou você tem ou você não tem. Exato. Então, não tem quem tem meio... eu tenho um pouquinho de ética. Às vezes eu tenho. Às vezes eu tenho, às vezes não existe. Então, tudo que eu tenho hoje foi construído dentro da ética. Eu não tenho... Se não bate com os meus valores, eu não faço negócio. Não fecha. Eu falo, então, um negócio bem feito tem que ser bom para as duas partes, né? E aí vem a questão do social ali. Então, eu sou apaixonada, eu amo trabalhar com o que eu faço. E aí parece que a prosperidade é natural. Sim. Até porque o que você faz tem cunho social. Tem cunho social. Não é uma palavra. É fato, é um fato. Sabe? Né? Assim, é você fazer a pessoa perceber o quão é importante ela cuidar da saúde, o quão importante é ela ter esse atendimento diferenciado. Infelizmente, hoje em dia, não é todo mundo que pode ter, mas para quem pode ter o plano de saúde, eu não abro mão nunca. É uma das primeiras coisas que eu sempre penso em ter, porque faz falta, né? Eu costumo até falar, né? A gente tenta nas nossas redes sociais, se você tem um mínimo de condição,
faça um plano de saúde, porque é uma economia que não vale a pena. Exatamente. Plano de saúde, seguro de vida. Eu tenho 2 seguros de vida. Eu tenho o plano de saúde. Tenho seguro de carro. E eu colocaria nessa ordem, tá? De prioridade, que a gente tem uma inversão de valores no Primeiro Brasil. seguro de carro, né? É. Não, Então. seguro de carro é prioridade no Para quem brasileiro. tem, para todo mundo, para os poucos que se preocupam com a questão do seguro, o principal patrimônio do brasileiro é o carro, né? Uhum. Eu digo assim, ó, primeira coisa que você contrata, plano de saúde, tendo possibilidade. É que é caro, né? Mas o valor que ele entrega, né, a gente usa muito. Uhum. Então, o plano de saúde, em segundo, é seguro de vida. Segundo lugar. Por quê? As pessoas esquecem que o nosso principal patrimônio e tesouro é a força, a capacidade que a gente tem de gerar renda, né? Eu falo isso, eu tô cansada. Quem já me ouviu alguma vez na vida vai escutar pela segunda, terceira, quarta ou quinta vez, porque eu falo sempre isso, até que entre na cabeça das pessoas. Carro, né? Primeira coisa, seguro do carro. Tá certo? Tá certíssimo. Casa, também, né? Agora, as pessoas não põem o seguro na tua própria vida. Todo mundo. Ah, mas eu não tenho para quem deixar. Não tenho dependente financeira. Tá bom. Mas você sai de casa para trabalhar por quê? É esporte? Não. Bom, quando a gente... Eu também amo o que eu faço. Não tenho crise de segunda-feira, não tenho problema tenho à também. noite. Graças a Deus. Eu não. amo o que eu faço. Agora, eu saio de casa porque eu quero ser remunerada, gente. Eu preciso do meu salário no final do mês, porque se eu não tiver meu salário no final do mês, eu não tenho um ser abençoado e iluminado que possa me sustentar. Não tem ninguém que me sustente. Então, eu preciso da minha capacidade. Meu principal patrimônio hoje é a minha capacidade de gerar renda, né? Então, se eu não protejo a minha capacidade de gerar renda e acontece alguma coisa comigo, o que eu faço? Né? Porque eu fiz seguro do meu carro, roubaram meu carro. Eu não fiz seguro do meu carro e roubaram meu carro. Se eu tenho capacidade de trabalhar, é ruim. Claro que é ruim, né? Não é um cenário legal, mas se eu tenho capacidade de trabalhar, eu vou lá e compro outro carro. E faço seguro ainda, no caso. Compro um carro que eu possa fazer seguro, porque esse que é o problema, né? As pessoas compram um carro que não pode segurar. Eu compro um carro mais barato e ponho seguro. Aí, comprei minha casa, pegou fogo, não tinha seguro. Horrível. Mas se eu conseguir trabalhar, consigo comprar outra casa, ou pelo menos consigo morar de aluguel, enfim. Na rua eu não vou ficar. Agora, se eu não tiver capacidade mais de gerar renda e não tiver protegida, eu vou vender meu carro, eu vou vender minha casa e eles vão acabar, esse dinheiro vai acabar. E eu continuo vivendo como? Né? Então, a gente tem que proteger, é o principal patrimônio. A primeira coisa que tem que proteger é a tua capacidade de gerar renda, que é o que faz com que você tenha tudo hoje na vida. E as pessoas não fazem. Ou quando fazem, querem de volta o dinheiro. Eu quero um resgatável. Você resgata? Não. Eu vou bater o carro esse ano porque eu sempre usei e nunca usei. Eu sempre paguei e nunca usei. Não, e você não resgata nada do seguro de carro nem do seguro de casa. Então, eu falo assim, é uma falta de consciência, de consciência com o nosso principal patrimônio, que é a nossa força de gerar renda. Eu, como sou uma pessoa muito conservadora, Eu tenho ali o espírito empreendedor, agora a gente está com esse novo podcast, então, sempre fazendo coisa nova, mas eu sou conservadora, eu não invisto em algo que possa me gerar problema lá na frente. Então, o seguro, ele me traz essa segurança. Então, seguro, investimentos mais conservadores, e o seguro eu não abro mão. Eu sei porque eu já precisei, e já tive carro sem seguro também, mas eu tinha força de trabalho, mas se eu não tivesse, eu não ia conseguir arrumar ou comprar outro. Então, eu tenho hoje todo tipo... Eu só não tenho seguro residência, porque hoje a gente vendeu apartamento e estamos morando de aluguel provisoriamente, daí não é minha casa, mas assim que tiver uma nova casa, eu vou comprar, vou ter seguro de residência também. É importante porque a gente só faz... eu até postei esses tempos no meu Instagram, que assim, é que nem chá de boldo, é uma conversa amarga que você tem que ter, né? Mas que resolve. E é uma vez só na vida que você faz isso. É que a gente vende... hoje as pessoas vendem muito o seguro como valor, né? E não é valor. É o que ele vai te proporcionar caso aconteça alguma coisa. Porque a coisa mais impactante que tem é a questão do seguro de vida, né? O que menos acontece, ainda bem, mas quando acontece é o que mais gera impacto na vida de todo mundo. É a ausência de um provedor, que vai mudar toda a dinâmica de uma família. É a ausência de capacidade de gerar renda, que vai alterar a tua vida e da sua família. Porque, né, a pessoa que fica inválida, além dela deixar de gerar renda, ela gera despesas, esses cuidados. Né? Exatamente. Infelizmente, graças a Deus, é pouco acontecível. Olha que verbo lindo que eu inventei agora. Mas, quando acontece, é drástico, né? E você não ter isso faz muita diferença. E você
pensa, então, pode-se dizer que se você estivesse na época que você era adolescente e teu pai tivesse seguro de vida, tudo seria diferente. Não, mas com toda certeza do mundo. Eu tenho, a gente tomou caminhos, né? Porque não tinha na verdade eu não tive opção, eu não tive escolha. Era aquilo, acabou e pronto, entendeu? E eu agradeço ainda, porque eu tive respaldo de uma família que me cuidou. E quem não tem, né? Tem gente que não tem. Faz como, amiga? Eu não tinha o que fazer. Mesmo sendo sustentado por uma família, a gente morava num determinado apartamento, com determinado padrão, num determinado bairro, a gente teve que sair dali, né? Muita coisa mudou, assim, a gente fala, eu não vou ficar entrando no detalhe, porque mudou tudo, absolutamente tudo, e tudo é muita coisa, né? Então, não ter ali aquela provisão por um tempo, nem que fosse por um ano, ó. A gente teria... Eu não sei dizer como que seria a minha vida, mas eu posso dizer pra você que com certeza seria diferente do que é hoje, né? Talvez para melhor ou talvez para pior, não sei. Mas naquela época, naquele momento, não, a gente passou. Talvez até você estaria fazendo o que você faz hoje, mas não teria sido tão desafiador naquele momento. Porque a gente passou um período, assim, bem restrito, com bastante escassez de bastante coisa, assim. O supérfluo, o supérfluo, assim, lazer no total de 0 lazer. A gente não tinha dinheiro para fazer absolutamente nada de lazer. Era trabalhar, estudar e ficar em casa, né? Como comentei com você, a pizza que era... a gente não fazia, porque não tinha para aquilo, né? Até que minha mãe começou a ter um emprego que tivesse um valor diferente, né? Que acrescentasse aquela... Primeiro que conforme ela foi voltando para o mercado de trabalho... A renda dela era para suprir o básico, não o supérfluo, né? Não... E a tua mãe é formada? Depois fez faculdade? Ela trabalhou com o quê daí? Ó, a minha mãe, quando a gente... eu sou paulistana, né? A minha mãe e meus pais são também. Então, a minha mãe, quando ela casou com meu pai, ela era secretária do presidente da CESP, que equivale a Copel lá no Paraná, e Celesc aqui. Então, ela tinha um cargo super bom, ela ganhava super bem. Só que ela não tem formação, né? Nem meu pai tinha. E meu pai machista, né? Época de 1900 em Guaraná com rolha. Aí não queria trabalhar. Quando ela engravidou de mim, ele fez ela sair do trabalho. Então ela ficou 18 anos sem trabalhar. Saiu, primeiro que já não tinha nenhuma qualificação de nível superior, né? E segundo que não tinha mais experiência. Porque o que ela fazia datilografia lá na época, né? Eu fiz a datilografia. Ajuda que a gente digita com todas as mãos no computador. Nada é inútil, né? A gente aproveitou. Mas a minha mãe era basicamente... O trabalho dela como secretária era datilografar coisas. Então, o que ela ia fazer? Meu pai morreu em 95. 95 já não tinha mais isso tão forte, né? Então, completamente fora... Obsoleta minha mãe estava. Ela foi trabalhar com venda, começou a trabalhar devagarzinho. Depois ela se recolocou, né? Mas, coitada, se lascou. Porque ela não era o que ela sabia fazer. A gente se adapta, né? E a gente também, a minha irmã também. Fomos trabalhar com coisas que a gente não... Passei um ano inteiro com o mesmo sapato, não podia trocar, roupa menos ainda. Até na questão alimentar a gente tinha restrição, não tinha muita possibilidade. Eu, por exemplo, ainda que eu tive o luxo de trabalhar para pagar minha faculdade, ou seja, o meu salário... Eu nunca esqueço, eu ganhava R$200 por mês. Olha que fortuna! Então, lembra, 1000 anos atrás, né? Em 95, isso, em 96. Eu ganhava R$200 por mês e minha faculdade custava R$210. Então, minha mãe tinha que inteirar com R$10 e não sobrava para mais absolutamente nada. Por um lanche, isso que eu falei para você. Aí eu ganhava, nesse emprego, eu ganhava R$1 de vale-refeição. Ai, porque que tinha nota de R$1. E era aquele tiquezinho de papel, sabe? Do ticket, era um papelzinho que você destacava. Vinha o vale-refeição do mês, a gente ia no McDonald's, gastava todo ele. Nossa, dava pra ir no McDonald's na época. Isso, gastava no McDonald's uma vez o resto do mês. Era miojo, literalmente. No Mac é caríssimo. Mas na época também era, menina. Era o meu vale praticamente do mês inteiro. Só que era tão absurdo o tal do R$1 que a gente não gastava com nada que a gente fazia isso de propósito, né? E daí... Literalmente, era um miojo na hora do almoço e eu ia com aquele miojo da hora do almoço até as 10h30 da noite. E eu tinha 17, 18 anos naquela idade, que o adolescente tá com o estômago nas costas, né? Que você morre de fome. Eu vejo pelos meus filhos, a pergunta deles, mãe, o que tem pra comer? Mãe, o que tem pra comer? Almoçando, mãe, o que tem pra janta? E eu não tinha isso na época, porque não tinha dinheiro mesmo, não tinha como, né? Nossa. Por isso que eu falo, não passei fome de, ficar dias e dias sem comer, mas eu passei fome, sim, de ir pra escola morrendo de fome. Quando eu não prestava atenção na aula, ficava meio assim, ó. Então, daqui a pouco eu vou embora. Pra chegar em casa e comer o quê? Um miojo.
Eu adoro miojo até hoje, né? Podia ter pego raiva, ranço, né? Adoro miojo. Mas tu fala, sabe o que é o legal? Que tu conta essa história rindo. Sim, guria, fazer o quê? Não, e na época não dá, a gente não... Ah, guria, lógico que não foi fácil, mas a gente se divertia. Eu falava, meu Deus, hein, mãe? Que a gente fez pra merecer essa desgrama toda? Aí eu lembro que a minha mãe descia, a gente morava no Água Verde ali, e aí minha mãe desceu no ponto de ônibus e ela fez amizade com uma senhorinha de uma venda, né? E a senhorinha era uma tadinha, com certeza já não tá mais aqui, mas ela era uma santinha. Daí minha mãe não tinha dinheiro. Ela dava pão pra minha mãe ia com pão pra cá. Falava, nossa, a gente tem pão diferente, né, mãe? Foi, olha, brincando, foi pelo menos desse jeitinho que eu tô falando pra você, 1 ano. Minha bota furou uma vez. Botei um papelão embaixo. E lá ia eu com aquela bota. Curitiba faz um frio dos infernos, né? Mas assim, olha, eu dou risada, sabe por quê? Porque eu era muito mimadinha também. Meu pai fazia tudo pela gente, né? Ele trazia tudo. A gente era criada numa redoma. A redoma quebrou de um jeito, guria. A gente foi arremessada. Meu pai, ele ligava antes de chegar em casa. O que vocês estão precisando? Ah, preciso de borracha, preciso disso. Não sei pra comprar. Meu pai resolvia tudo, entendeu? Pra aprender, né? Não falo, nada tem... Nada por aí. Hoje em dia, minha filha... Por isso que eu falo pra você, assim... É lógico que não é... A gente tá falando da questão do seguro de vida. Seria maravilhoso, mas voltando pra questão de vida, né? Eu aprendi muita coisa depois disso. A gente cresceu, amadureceu muito. Eu preferia de outro jeito. Mas era o que tinha pra hoje. Daquele jeito lá. Aí deu certo no final. A gente viveu. O que eu teria sido hoje se eu tivesse um seguro de vida? Não sei. Eu teria sofrido menos, com certeza, né? Eu não teria passado esse processo. Que não é legal. A gente dá risada, mas não é legal. Não foi gostoso, não. Por isso que a gente tá aqui, né? Falando sobre isso. E a gente trabalha com isso o dia inteiro. E, Paula, eu quero conhecer tua mãe. Ai, minha mãe é uma figura. Vou lá pra Várzea. Lá no final do Navegantes. Eu quero ir lá conhecer a tua mãe. Minha mãe é uma guerreira, tadinha. Ela passou uns bons bocados. Porque, puxa, eu fico pensando assim, né? Eu já passei da idade dela quando meu pai morreu. Meu pai morreu, ela tinha 42. Meu pai tinha 55. Imagina recomeçar com 42. Com 2 meninas, né, menina? Ela não teve nem condição de se reerguer, por exemplo, com uma outra pessoa emocionalmente. Não tinha nem tempo de pensar nisso, né, coitada? E segundo que tinha 2 meninas para ela dar conta, para ela cuidar, né? Então, E a minha mãe é uma pessoa... Ela tem um coração do tamanho do mundo, só que ela é insegura em muitas coisas. Eu terminei de criar minha irmã. Porque minha mãe fazia bem assim. Minha irmã é 1 ano mais nova do que eu, né? Eu digo que eu terminei de criar minha irmã no seguinte sentido. Minha irmã veio pedir... Porque uma idadezinha, né? 17, 16. Coitada da minha mãe. Para tomar as decisões de adolescente, tua irmã quer viajar para não sei para onde, eu deixo ou não deixo, Paula? Aí eu ia lá ver qual que era a amiga, não, mãe, essa amiga pode, não, mãe, essa amiga não pode. Então assim, minha mãe teve que terminar de tomar as decisões sozinha, da criação de 2 meninas, né? É difícil. Não é fácil. Porque ela tendo que trabalhar que é uma louca. Ela trabalhava numa joalheria na época, que depois, quando o último emprego dela, né, que dela ganhava melhor, mas era o dia inteiro de pé, e não tinha condições dela dar atenção pra gente. Ela estava focada lá no trabalho dela, né? Ela tinha que ganhar dinheiro. E, Paula, me diz uma coisa, porque a gente, na realidade, as mulheres, elas ainda vivem muito isso que a tua mãe viveu. Em algum momento, vocês culparam a sua mãe por não dar a atenção que vocês gostariam? Não, guria, não. Porque, assim, foi tão intenso o sofrimento que a gente teve ali, e foi junto com ela, sabe? Então, a gente viu tudo que ela passou e quanto foi difícil pra ela, porque não... E eu, na época, inclusive, eu era grata, porque seria a nossa dinâmica, né? Perdão. Eu ter que trabalhar para ajudar em casa também. Então, o fato dela me oportunizar, continuar fazendo uma faculdade, porque minha mãe sempre viu lá na frente também. A minha mãe era um barato, porque ela é bem maluca. Vamos começar a dirigir. Depois que a gente passou essa fase dos 2, 3 anos, que ela já estava trabalhando na joalheria, já estava ganhando melhor, eu também já trabalhava, eu estava num emprego melhor, que a gente teve condições de normalizar a situação. Não, vocês vão ter que dirigir. Porque meu pai não tinha carro, não dirigia. Então, a gente nunca teve carro, foi sempre ônibus. Não, vocês vão dirigir, ela fez. E aí, ela pediu pra mãe dela emprestado, ela comprou um carrinho lá, um Poisé pra gente, e botava a gente menina. Vai, dirige, ela fazia. A gente fazia cada uma, guria. Arrancava com o terceiro, o carro morria. Falei, pra ela amanhã agora. Ela falou, não sei, você vira? Ela botava a gente pra fazer as coisas e, por fim, minha filha, a gente resolvia tudo. Uhum. Então, assim, ela queria que a gente fosse
foco dela era a gente dar certo, né? Então, ela investiu nisso e trabalhou para isso. Então, Mãe, né? não, mãe é mãe, eu falo, não adianta. Então, por isso que eu nunca culpei, assim, nesse sentido. Eu ficava era com dó dela, porque não é fácil a menina fazer o que ela fez. E mesmo na época, acho que a gente tinha uma consciência diferente. Acho Acho que é Nossa diferente. geração, a gente tinha uma consciência diferente, assim. Eu sei que não foi fácil para ela, não. Eu vi o sofrimento dela. Ela não era bolinho, não. Então, Paula, acho que a gente encerra por aqui, então. Ai, tá bom. Foi um prazer. A gente tentou se segurar para não rir tanto. E não... Pois é, né? Um monte de desgraceiras dando risada. Parece hiena, né? Mas é melhor assim. Se eu pudesse, eu colocava um chopp aqui e a gente... Ó, por 20 minutos na sexta-feira já tá liberado as 11 da manhã. Como já aconteceu, né? A gente virou amigas, iniciamos como parceiras de negócios. Seguimos a parceria, mas acrescentamos amizade. Né? E agora eu quero conhecer a tua mãe. Ai, minha mãe, bom, eu gosto. Tua mãe, tua irmã. Ai, minha mãe também é uma figura. Tá, quero conhecer a Santa Casamenteira. Ah, é a casa doida. Não, filha, ela é pra ela. Não pensa que ela casa os outros, não. Ela casa. Agora também ela cansou de um jeito que não quer nem saber. Encerrei minha carreira, ela falou. Ontem uma amiga minha falou assim, Neire, eu terminei meu namoro porque eu acho que eu não sou compatível com a pessoa. A gente não era compatível. Eu fiquei olhando pra ela, assim. Eu sou casada, né? Eu sou casada. Eu falei, amiga, eu acho que eu não sou compatível com ninguém. Não, a gente não é compatível com ninguém. Não mesmo, gente, pelo amor. Não. Eu não sou compatível nem com meus filhos, eu sou compatível. Às vezes nem comigo mesmo eu sou compatível. Eu falei, Guri, eu tô com uma alergia faz um tempo. E já fiz tudo quanto tipo de tratamento, eu não passo. Falei, gente, eu decidi que eu tô com alergia de mim mesma. Eu devo ter isso. Eu não tô me aguentando. Paulinha, amiga, obrigada pela... Eu que agradeço. Então, um privilégio. Eu me senti muito prestigiada de ser a primeira. Fiquei me sentindo metidinha. Falei pra todo meu filho, tá vendo? Eu sou a primeira. O resto que lute. O resto que lute. Obrigada. Eu que agradeço. E até a próxima. Amém. Até o próximo shopping. Até, amiga. Obrigada, amiga. Ai, amei. Foi muito gostoso. Podemos fazer mais vezes.